primeiros anos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver então velocidade linear e velocidade angular. A velocidade linear, a gente usa o v normal, né, que a gente já vem usando, e a velocidade angular, a gente usa esse wzinho, que na verdade é um ômega. Bom, a gente sabe que a velocidade linear é distância dividido por tempo, nada de novo até aqui. Então, a velocidade linear leva em consideração a distância percorrida num determinado intervalo de tempo, né? Distância dividido por tempo. A velocidade angular leva em consideração o ângulo descrito num determinado intervalo de tempo. Então, vamos pegar aqui essa meia circunferência, né? Um corpo percorreu de A até B. Então, ele percorreu essa distância ΔS. Essa distância a gente usa para calcular a velocidade linear. A velocidade angular é o ângulo, por exemplo, 30 graus, 40 graus, 60 graus, que ele percorreu numa unidade de tempo, tá? Só que esse ângulo a gente não usa em graus, que nem a prof falou, a gente usa em radianos, né? 0, π sobre 2, π, 2π, né? Então, a gente usa em radianos esse ângulo, tá? Então, como é que a gente calcula essa velocidade angular? 2π vezes a frequência da aula passada. E a unidade de velocidade angular no sistema internacional são radianos por segundo. Qual a relação entre velocidade linear e velocidade angular? A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência, né? Raio da circunferência. A gente tem bastante fórmulas nessa parte da matéria, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem uma colinha de fórmulas que facilita na hora de resolver os exercícios para vocês verem que fórmula vocês vão usar. Então, continuando. Se eu substituir a velocidade angular pela fórmula 2πf, a gente fica com velocidade linear 2π, frequência, raio. Então, 2π vezes frequência vezes o raio. Eu também posso substituir nas duas fórmulas, aqui e aqui, frequência igual a 1 sobre período. Então, eu vou substituir a frequência 1 sobre período. Então, a velocidade angular 2π sobre período e a linear 2π raio sobre o período. Tá? Então, a gente vai escolher as fórmulas conforme as informações que o problema nos der. Tá? Então, vamos fazer o exemplo 1. Duas crianças estão brincando em um gira-gira, uma roda, de um parque. Uma delas está a 1 metro e a outra a 2 metros do centro de rotação. Então, uma criança eu vou chamar de raio 1, 1 metro, e o raio 2, 2 metros. Descrevendo meia volta em 20 segundos. Bom, o período é o tempo de uma volta completa. Se ela faz meia volta em 20 segundos, ela faz uma volta em 40 segundos. Então, o período de rotação das crianças é 40 segundos. Na letra A, a gente quer saber a velocidade angular média das crianças nesse intervalo de tempo. Bom, a gente tem raio e período. Vamos ver qual das equações a gente vai usar. A gente tem essa equação e esta. Qual que a gente vai utilizar? Essa daqui, que tem período. Então, velocidade angular, 2π sobre período. 2π sobre 40. Vamos dividir por 2, vamos simplificar. A velocidade angular fica π sobre 20 radianos por segundo.
A letra B quer saber a velocidade linear média de cada criança, então da criança 1 e da criança 2. Bom, a gente tem raio, período e velocidade angular. Qual fórmula da velocidade linear a gente vai usar? A gente pode usar essa daqui, porque a gente tem angular o raio, e a gente pode usar essa daqui também, porque a gente tem o raio e o período, certo? Qualquer uma dessas duas vai dar o mesmo resultado. Vamos usar essa que tá mais simples. Então, da criança 1, velocidade sobre raio. Velocidade angular, 2π sobre 20 vezes o raio da criança 1, 1. Π vezes 1, π sobre 20 metros por segundo. A criança 2, então mesma fórmula, né? Π sobre 20 vezes o raio da criança 2, 2. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, fica π sobre 10 metros por segundo. Qual criança tem uma velocidade linear maior? Não está perguntando, né? Mas a velocidade da criança 2 é maior do que a velocidade da criança 1, certo? Então, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. A velocidade angular é a mesma, porque ambas as crianças, não importa a posição que ela tiver, o ângulo é o mesmo, tá? Então, bora fazer os exercícios, prestem atenção. Qualquer coisa, chamem a prof no WhatsApp. Beijo!